Nessa aula, nós vamos falar sobre um assunto novo, que vai ser a função for. Vamos aprender os conceitos básicos e já vamos aproveitar para resolver o exercício 2.09. Bem-vindos à nona aula do capítulo 2. Vamos mudar de assunto então, falar sobre a função for. Vocês vão ver que interessante que é essa função, muito usada para fazer contagens e repetições de blocos. Vamos ver como ela funciona? Começar aqui pela apostila, que eu já deixei aqui no macete, no item 214, que fala sobre a função for. Então ele está dizendo aqui, né, que é utilizado para repetir um bloco ou um contador. Beleza, está aqui a forma que ela é implementada. Então nós vamos ter um contador de inicialização, né, uma condição para ele manter a contagem e uma variável de incremento. Ou na verdade aqui uma condição de incremento, né, pode ser um operador como plus plus ou pode ser uma operação aritmética. Enfim, aqui vai dizer de quanto em quanto que seria o incremento dessa variável aqui, né? Veja um detalhe aqui na implantação dela. Então você vai usar o for e esses três parâmetros eles são separados por ponto e vírgula. Olha que isso é uma novidade, normalmente a gente separa os parâmetros por vírgula. A única exceção é na função for, que os parâmetros são separados por ponto e vírgula. E depois, entre chaves, basicão aqui, né, o nosso bloco de instrução que vai ser executado. Então ele vai rodar, aqui, né, então vocês vejam lá, é feita a inicialização da variável e aqui embaixo tem o exemplo aqui, ó. Então ele vai dizer aqui, ó, for, aí ele está usando aqui a variável i como contador, ó. E veja, ela está sendo declarada dentro da própria função for. Então esse int i aqui, ó, isso aqui é a declaração dessa variável. Ela pode estar sendo declarada dentro da função se for usada só para essa função, ou ela pode ser declarada globalmente se for usada além dessa função em outros pontos do programa. Então vejam aqui, ó, for int i igual a 0, ó, então ele inicializou um contador i e carregou ele com o valor 0, certo? Então o nosso contador vai começar da posição 0. Aí ponto e vírgula, aqui, ó, enquanto i for menor ou igual a 255. Ou seja, ele vai contar de 0 até 255. Então, enquanto o i for menor ou igual a 255, essa condição vai dar verdadeiro e ele vai ficar dentro do bloco. E depois o operador de incremento que foi usado aqui, ó, foi o i++, ó, o i++ aqui, né? Então, a cada volta ele incrementa em uma unidade o i. Então, o i ele começa com o valor 0, roda uma vez o bloco, daí o i é incrementado, vai para o valor 1, depois vai para o valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai rodando até ele chegar em 255. Quando chegar em 255, essa função aqui vai dar falso e ele vai para o próximo comando. Olha aqui, ó. Então ele testa que essa expressão é verdadeira, né? Então, enquanto o i for menor do que 255, na primeira volta é 0, daí ele incrementa, roda o bloco de instruções, atua na variável, né? Faz o incremento, testa se é verdadeiro, roda o bloco de instruções e incrementa a variável. Então ele incrementa depois de rodar o bloco, certo? Então a última função dele vai ser incrementar antes de fazer o loop aqui dentro e ficar rodando. Beleza? Esse contadorzinho aqui, ó, analog write pi no PWM o valor de i. Então se na primeira volta o i é igual a 0 e você escreve num pi no PWM o valor de i, se for um LED, por exemplo, ali, ele vai dar uma acendidinha com uma potência bem baixa. Ele vai à segunda volta, 2, 3, 4 e vai aumentando o brilho até chegar em 255, né? Vocês viram aqui é para fazer o incremento do valor de um pino PWM, que pode estar num motor, que pode estar num LED, que pode estar em um outro dispositivo, um atuador qualquer. Legal, né? Aqui tem um outro exemplo, mas que nós vamos tratar lá para frente, depois, que é para fazer ele subir e descer o valor, né? Então tá lá, ó, é facinho, né? Só isso que é a teoria da função. Beleza? Agora vamos ver
uma forma de implementar ele. E vamos começar no exercício 209, que eu também já deixei aqui na mão. Deixa eu ver, deixei. Sim, aqui ó. Exercício 209, tecla pisca 10 vezes. Então vocês vejam só, né? Esse programa, esse exercício, na verdade, ele vai pedir que você faça o pisca. Olha lá, ó. Usar uma tecla para acionar um pisca limitado em 10 sequências. Então, quando apertar a tecla, 10 piscadinhas no LED. Perfeito? Então, normalmente, se nós não usássemos a função for, você ia fazer digital right LED high, tempo, digital right LED low, tempo, digital right LED high, tempo, low, tempo, e ia ficar umas 20 linhas de programa para fazer ele piscar 10 vezes, até mais, né? Porque nós estamos tendo 4 linhas a cada ciclo, então seriam pelo menos 40 linhas de programa. Então o for, ele entra nessa hora, ó, que você tem que fazer 10 vezes o LED piscar, né? Então eu vou apertar a tecla e vai piscar 10 vezes. Eu não vou gastar 10 blocos de instruções de acende e apaga na sequência, né? A gente põe isso dentro de um for e faz ele rodar 10 vezes. Essa que seria a estratégia para você resolver esse programa, né? Então olha lá, para programar ele, que nós vamos precisar lá? De um pino, né? De um pino, de um LED, na verdade, o LED no pino 3 lá, beleza? Variável global não vou pôr nenhuma, vamos colocar lá o pin mode, o LED como output, não é isso? E aqui no programa principal, ó, vamos já colocar o que nos interessa. Deixar ele aqui mais em cima. Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui, né? Então nós vamos inicializar já direto um for. Normalmente em C o pessoal costuma usar o i como contador, virou meio que um padrão aí, uma regra. Poderia ser qualquer nome, poderia ser count, mas o pessoal usa aqui, ó. Como eu vou contar até 255, eu podia usar um do tipo byte, não precisava usar o do tipo int. Byte. Na verdade, nem vou contar 10 vezes só, né? Um contador, uma variável do tipo byte. Então, aqui pode ser i, poderia ser count, ou contador, dá um nome para a variável, né? Então, eu estou declarando ela aqui, ó. Em vez de declarar aqui em cima, eu poderia fazer aqui, ó, byte i, não é isso? Poderia declarar aqui e seria uma variável global, ia funcionar para o programa todo. Como eu vou usar ela só dentro do loop mesmo, eu posso declarar essa variável aqui dentro, ó. Então byte i igual a 0, declarei a variável e inicializei ela com o valor 0, não é isso? Tá lá, ponto e vírgula para separar ela do próximo comando. O próximo comando é a minha condição de enquanto ele vai dar verdadeiro, né? Seria a condição do programa. Então eu vou colocar aqui enquanto i for menor ou igual a 10, não é isso? Ou melhor, a 9, i igual menor do que 10, porque eu vou contar de 0 até 9, então 0 já é a minha primeira posição válida, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não precisa ser igual a 10, né? Enquanto for menor do que 10, a hora que ele incrementar para 10, ele já sai fora do loop. E aqui vai ser minha condição de incremento, né? I++, olha lá, vou incrementar de 1 em 1. Fecho o meu parênteses aqui, né? Então veja que eu separei por ponto e vírgula cada uma das variáveis e eu vou abrir aqui o bloco usando as chaves, ó. Quando abrir, o sketch do Arduino já fecha automaticamente, ó. Clicando aqui ele já selecionou a outra. Então aqui dentro é o meu bloco. E o que eu quero é fazer ele piscar 10 vezes, não é isso? Para fazer ele piscar, é digital right LED high delay. Vou colocar aqui uma variável do tipo tempo. Apaga o LED.
não é isso? E agora aqui, ó, eu usei delay tempo, né? Então eu estou usando uma variável para controlar o tempo. Se eu estou usando uma variável, eu tenho que colocar ele aqui, né? Então, vou colocar aqui int tempo igual a 500, para piscar em 500 milissegundos. E agora ele carregou aqui com o valor 500, não é isso? Ó? Então ele roda o i aqui, incrementa, acende, apaga. A cada 1 segundo, praticamente ele vai dar uma volta. Então ele vai rodar aqui, né? Só que vocês vejam um detalhe aqui, ó, usar uma tecla para acionar o pisca, limitado em 10 sequências. Então aqui, ó, as 10 sequências do pisca estão aqui, né? Facinho. Agora eu preciso que, quando apertar a tecla, entre rode esse programa. Então eu vou fazer um if aqui e vou testar uma tecla, né? If digital read tecla, e aqui quando eu colocar o sinal de exclamação na ponta, vocês lembram o que acontece? O pino está sempre em alto, né? Na verdade vamos fazer aqui, então vou precisar de uma tecla também, define tecla no pino 4, pode ser. Aí tem que fazer aqui a programação do pino, né? Pin mode. Aí a tecla é um input pull up, né? Lembram disso? Tá lá. E agora aqui eu faço digital read tecla, vai ficar sempre em alto, eu invertendo da 0. Quando eu apertar a tecla ele vem alto, e só que aqui dentro desse bloco if eu vou colocar o meu bloco for, não é isso? Olha lá, dentro do meu bloco if está o meu bloco for. Então quando eu apertar a tecla ele entra aqui dentro, quando entrar aqui ele cai na função for, roda 10 vezes, sai do for, sai do if, não é isso? A menos que a tecla esteja pressionada, ele vai rodar de novo. Fechou aqui. Tudo isso. Vamos copiar esse daqui, né? Esse programa. Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá no nosso simulador. Ctrl V. Vamos colocar lá no Arduino. Firmware carregado. Aí o pino 3 vai no LED, pino 3 no LED, pino 4 vai numa tecla, vamos pegar a primeira teclinha aqui, ok, só centralizar aqui um pouco melhor, energizei, beleza lá. Então o que acontece aqui, ó, vamos lá. Digital read tecla negado, então o pino aqui da tecla está em alto, ó, dá para ver já que ele está em alto porque está vermelhinho aqui, né? Se alguém tiver dúvida, dá para pegar uma probe e colocar lá, está em 5 volts, está em nível lógico alto, e invertir esse negócio aqui dá falso, né? Então está dando digital read tecla, e quando ele lê esse pino aqui, dá alto. Invertido 0, 0 é falso, ele não roda nada, beleza? Quando eu apertar a tecla, ele deve entrar na função for e rodar isso daqui, né? Então vamos lá, ó, apertei a tecla, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e acabou, viu? Piscou 10 vezes, facinho, né? Então aí ele entrou aqui no loop, contou do 0 até 10 com incremento de 1 em 1, passando aqui dentro. E molezinha, não é isso? Gostaram da função for? Vamos fazer mais um exercício. Vamos ser bem objetivo e mostrar como que nós vamos usar a função for para controlar o brilho de um LED. Você já deve estar imaginando, né? Faço ele contar de 0 a 255 e aplico ele num pino PWM. Mas é bem isso mesmo. Vamos lá fazer esse exercício? Olhem que molezinha que vai ser. Pegar aqui, ó, 210, que é o exercício do pisca gradual, não é isso? Basicão, que todos vocês já sabem como fazer. Olha lá.
Função for: fazer um LED piscar aumentando o brilho gradualmente. Usar um pino analógico para controlar o brilho do LED e incrementar o brilho a cada ciclo do programa. Ligar um LED no pino digital configurado como saída analógica e por aí vai. O for, incremento, a saída analógica aceita valores entre 0 e 255, coisa que nós estamos falando desde o começo. O pino digital PWM para controlar o brilho do LED. Também nós já sabemos disso, né? Já foi tratado muito. E aqui, ó, na função analog write, né, que nós vamos usar para gravar o valor num pino PWM, nós vamos substituir o valor pela variável do contador for, que se a gente usar a variável i, mas nós vamos fazer um pouco diferente. Então o que nós precisamos lá? Nós precisamos de um LED, né? Então tá lá, ó, define LED, e lembrando que ele tem que ficar num pino PWM. E eu vou usar o pino 3 aqui. Se colocar num pino que não seja PWM, vai dar ruim, né? Não vai funcionar. Pin mode, o LED é um output, não é isso? Tá lá. E agora aqui, ó, no loop, o que nós vamos fazer? Basicão, né? For, daí vamos colocar aqui um contador do tipo byte. Vou colocar agora ele como count, só para variar um pouco, ó, byte count igual a 0, né? Vou inicializar ele com o valor 0. Agora eu vou definir qual que seria a minha condição, né? Então eu vou colocar aqui enquanto count for menor ou igual a 255. Então ele vai contar de 0 até 255. E a minha variável de incremento, que eu vou usar aqui o count plus plus. Entenderam lá? Olha lá. Facinho, ó. Abrir a chave, está lá o meu bloco montado. Byte count igual a 0, vai carregar com o valor 0. Enquanto ele for menor ou igual a 255, ele vai ficar rodando o loop. E a cada ciclo ele vai fazer o count mais, ou seja, vai incrementar o count de 1 em 1. E aí aqui a única coisa que eu preciso fazer é escrever isso daqui num LED, né? Então eu posso fazer aqui um analog write, certo? Que é uma escrita analógica num pino digital, né? O analog write. Aí o pino aqui que nós demos o nome de LED, lá para o pino 3 o LED. E aqui o valor que eu vou colocar, que é o count. Não é isso? Olha lá. Count. Vou colocar no LED o valor do count. E para isso daqui não ficar super, hiper, ultra rápido, eu vou ter que colocar um delayzinho aqui, né? Eu vou colocar de uns 10 aqui para ele não ficar também tão lento. Não é isso? Olha lá, o delay de 10. Agora, se eu pegar esse programinha aqui, vier aqui no nosso sketch do Simulid, Ctrl V, ainda está no exercício passado, que o 3 já está ligado no LED, olha lá, que facinho. O pino aqui da tecla nem vou tirar, também não está sendo inicializado, não vai ser usado para nada. Olha lá, compilando. Carregado. Só para não confundir aí os que estão chegando agora. Tá lá, né? Eu só preciso disso daqui para fazer o meu programa funcionar. E tá lá. Coloquei, olha lá. Começa no 0 e vai indo para frente, não é isso? Olha lá que beleza, né? O que eu poderia fazer aqui agora para acompanhar essa evolução é fazer um debugzinho, né? Por que não? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro um serial .print ln e eu vou mandar para dentro da porta serial o valor do count, que é o mesmo do valor do brilho do LED, concordam comigo? E aí aqui eu preciso também da inicializar a porta serial, né? Serial.begin, colocar ele a 9600 mesmo. Beleza. Então agora a ideia é que a gente veja o contador, né? Nós esperamos que vai apareça o número 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vá até o 255, não é isso? Aqui, ó, abrir o monitor serial, tá aqui. Então vamos lá, olha lá.
e o brilho vai aumentando. E o número aqui está passando bem rápido, mas eu vou parar ele aqui para a gente poder ver. Olha lá, ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Então, nós usamos lá o contador, uma variável chamada count do tipo byte, né, que conta até 255. E se eu quiser incrementar essa variável, tipo de 10 em 10, né? Então, pessoal, agora a nossa variação vai ser que ao invés de eu colocar o count de 1 em 1, eu posso fazer o count aqui igual a count mais 5, por exemplo. Ele vai contar de 5 em 5, não é isso? Em vez de incrementar de 1 em 1, eu incremento ele mais rapidamente, de passos de 5 em 5. Então também é possível fazer nesse formato aqui, ó. Okay, vamos testar aqui para ver o que acontece. Carregado. Olha lá, parar aqui para a gente poder olhar o resultado. Olha lá, 0, 5, 10, 15, 20, tá vendo? Agora ele não dá mais passos de 1 em 1, ele dá passos de 5 em 5. Bom, pessoal, entenderam? Facinho, né? Muito obrigado e até a próxima aula.